E aí, pessoal, vou contar uma história para vocês hoje de um casal já idoso que vivia um pouco triste, um pouco envergonhado, porque eles não tinham filhos, não tinham nenhum filho. E na época deles, a não ter filho era uma vergonha. E os dois, tanto o marido quanto a esposa, eles eram fiéis a Deus. Um era sacerdote, a mulher era da descendência de Arão, era uma descendência muito forte, né? Arão, o irmão de Moisés. Então, eles eram fiéis a Deus. Eles faziam tudo dentro da lei, tudo dentro do que Deus mandava ali, eles estavam fazendo. E mesmo assim, eles não tinham filhos. E isso era muito vergonhoso mesmo na época, né? Porque quanto mais filhos vocês tinham, o casal tinha, mais prosperidade trazia na velhice. Eles tinham ali a garantia da sua aposentadoria certa, e eles não tinham nenhum filho. E eles viviam nessa tristeza, eles viviam nessa angústia, e eles oravam para Deus todos os dias da vida deles por um filho. E conforme foi passando o tempo, foram envelhecendo, eles perderam essa esperança de ter um filho. Nessa época, existia um tempo que o sacerdote ficava durante uma semana dentro do templo, orando e fazendo as suas orações para o povo, e o povo ficava lá fora esperando ele sair. Eram 18 mil, cerca de 18 mil sacerdotes naquele templo que ele orava, que esse senhor orava. Então, era uma coisa assim, que cada sacerdote, ele fazia essa semana, ele tinha essa semana assim, uma vez ou duas vezes por vida, né? Em toda a sua vida ele fazia uma ou duas vezes isso só, de ir lá no templo, queimar os incensos, fazer o sacrifício, fazer todo o ritual e ficar ali orando durante essa semana. E esse senhor, ele foi escolhido para estar fazendo todo esse ritual. Esse sacerdote, esse senhor, ele foi escolhido para estar fazendo todo o sacerdote. A gente não se sabe quantos anos ele tinha, mas imaginamos ali que ele tivesse ali entre 60 e 80 anos, porque eles eram bem idosos mesmo. Certo dia, ele lá dentro do templo, um anjo apareceu para ele e fez uma promessa: ó Senhor, você vai ter um filho. E aí ele indagou, né? Como que eu vou ter um filho se eu não tenho nem mais idade para isso? Eu só tô na velhice, a minha esposa também tá, então não é tempo mais de filho, né? Até perigoso, né? Você pensar em um filho depois de 60, 70 anos, né? Então o anjo, ele falou para ele: então, se você não tá acreditando na promessa, então você orou, você pediu para Deus e Deus está respondendo você e você não está acreditando. Então o que vai acontecer? Você vai ficar mudo até a promessa se cumprir. E passado aí algumas semanas, alguns meses, a promessa se cumpriu. Eles de início eles não acreditaram, mas quando a promessa se cumpriu, aí sim ele reconheceu que Deus estava junto com ele o tempo todo. E essa vergonha que ele tinha de não ter o filho, das pessoas ficarem olhando: ó, não tinha filho, não tem filho, ora e não tem filho, faz tudo para Deus, faz tudo certinho e não tem filho. Isso a gente pode levar também para nossa vida. Essa história é a história de Zacarias e Isabel, os pais de João Batista. João Batista foi um homem muito grande, um homem que veio para estar antecedendo o nosso Senhor Jesus Cristo, para estar trazendo ali as profecias, para estar falando de Jesus, para estar batizando Jesus depois, né? Foi um dos homens mais importantes ali da Bíblia, né? Foi um dos maiores profetas, o maior profeta ali, como diz o nosso Senhor. E ele tinha essa vergonha porque na época ali era muito vergonhoso. Pra gente hoje, o que é vergonha pra você? Quando as pessoas dizem: ó, você ora, você tá ali na igreja, você faz tudo pra Deus e nada acontece na sua vida. Ou você pensa isso, né, de Deus também: oh meu Deus, eu tô fazendo várias coisas aqui e nada acontece na minha vida, né? Deus tem uma promessa, você tem um propósito, Deus tem um propósito para sua vida. Possa ser que você não tenha
não esteja vendo esse propósito hoje, né? Mas Deus está preparando tudo certinho ali para você. Qual é o seu propósito? Você sabe o seu propósito? Se você ainda não sabe o seu propósito, se você ainda não está vivendo o seu propósito, pode ter certeza que você está sendo preparado para que esse propósito, para que essa bênção venha na sua vida. E tire aí 5 lições para você nunca mais esquecer desse texto. Primeira, Deus não esquece dos justos. Continue obedecendo às leis de Deus. Continue vivendo debaixo da graça, que Ele não está esquecendo de você. Segundo, Deus age no tempo certo. Vê que Zacarias estava velho, Isabel também já estava velho, e de tanto orar, de tanto pedir para Deus, Deus ouviu as suas orações e Ele tarda, mas não falha. E Deus age no tempo certo dele, não no nosso tempo. Então Ele sabe o tempo certo para estar respondendo a sua oração, onde você vai estar preparado para estar vivendo o seu propósito. A terceira, a promessa de Deus é maior do que esperamos ou precisamos. Então, se você está pedindo alguma coisa, se você tem uma promessa, se você tem um propósito, posso ter certeza que ele vai vir maior do que você está esperando. Quarto, dúvidas não anulam os planos de Deus. Mesmo você duvidando, não está acontecendo nada, Deus não me responde. Os planos de Deus continuam sendo feitos na sua vida e uma hora você vai ver o resultado. E quinto, as promessas, o propósito que Deus tem na sua vida é para a glória de Deus, para a glória dele. Então, Ele está te preparando, está preparando toda a sua vida para que esse propósito que você vai viver seja que na hora que você começar a viver o propósito, essa promessa, esse propósito, seja para você glorificar o nome dele e não o seu. Às vezes você não está preparado ainda para glorificar o nome dele em cima do seu propósito. Amém? Então essa historinha aí, você vai ver lá em Lucas capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 25. Dá uma lida ali, você vai ver toda essa história, você vai analisar melhor essa história e você vai ver que o seu propósito, se você ainda não está vivendo, uma hora você vai viver e vai ser muito maior do que você espera. Amém? Até o próximo vídeo.